Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Sou o Dr. André Munier, sou fellow da Santa Casa de Cirurgia Refrativa e Ceratocone, nessa reta final aí. Hoje o tema da aula proposto é abordar um pouquinho do crosslink, falar um pouco do protocolo do Dresden e das novas técnicas que estão sendo adotadas por vários cirurgiões. Inicialmente, vamos à definição e ao objetivo do crosslink, né? Que é a criação de ligações entre as cadeias de polímeros. Ele é um processo que vai ocorrer fisiologicamente com a idade, mas quando a gente propõe fazer o crosslink, a gente está querendo antecipar isso aí nos quadros, principalmente de ectasias corneanas, que estão em progressão. Ele tem o objetivo de tornar o tecido corneano mais resistente e mais estável na questão biomecânica. As principais indicações, como eu adiantei, é no controle de progressão dessas ectasias corneanas, como em ceratocones, degeneração marginal pelúcida. E é importante a gente detectar precocemente o ceratocone. O teste genético seria o jeito mais precoce de detectar o ceratocone. É uma coisa que na nossa prática clínica se torna praticamente inviável, né? Então, o teste de sensibilidade ao contraste é uma ideia muito boa do Dr. Rinaldo Cieiro, que acha que é primeiro exame que consegue detectar o ceratocone. Então, é sempre uma alternativa muito boa para a gente, fazendo esses pacientes ali Pega ali que, o que têm celular. história familiar ou que têm uma alergia, pacientes atópicos, que têm o costume de coçar os olhos, que já apresentam algum astigmatismo, uma baixa de visão. A gente propôs precocemente o teste de sensibilidade ao contraste, porque muitas vezes ele pode estar 20/20, mas ele percebe que tem uma qualidade visual baixa, só que a gente vê 20/20 ali, vai postergando o exame e tal, faz uma topografia, às vezes não detecta. Então, a gente lança a mão do teste de sensibilidade ao contraste, já pode ser uma alternativa boa da gente conseguir a gente pegar esse ceratocone no início e evitar que o paciente piore a visão antes da gente antes da gente fazer algo, como propor o crosslinking para aquele caso. É, é considerado uma progressão da ectasia o aumento de uma dioptria ao ano, ou o aumento de 0,75 da miopia em um ano também, paciente cicloplegiado. Quando o paciente apresenta piora da acuidade visual, e a gente tem que sempre se perguntar se realmente vale a pena esperar aquele paciente ter uma queda de linha da visão para propor crosslinking, ou se não é melhor a gente fazer exames antes, como sensibilidade ao contraste, e detectar precocemente essa progressão e intervir antes que esse paciente perca a linha de visão. Idade menor de 18 anos, a gente sabe que esse processo de enrijecimento da córnea, ele ocorre fisiologicamente com a idade, então, paciente acima de 35 anos não tem por que fazer o crosslinking. Outra boa indicação é a ectasia pós-refrativa, também que é uma outra boa indicação. Algumas contraindicações ao crosslinking, quando a espessura da córnea é menor que 400 micra, já sem o epitélio, né? Então, às vezes, se a gente não conseguir medir a PAC antes do procedimento, pode fazer até uma PAC pré-operatória, para ver se aquela córnea tem mais de 400 micra, porque senão corre um risco de dano endotelial permanente aquele paciente. Se o paciente não tiver espessura suficiente, a gente pode avaliar uma riboflavina oral ou hipoosmolar. Quando a ceratometria é muito alta, acima de 58 dioptrias, também o crosslink já fica inviável. A idade, acima de 35 anos. Pacientes que apresentam opacidades corneanas significativas. A acuidade visual maior que 20/25, a gente sabe que o crosslink ele pode resultar em uma piora da acuidade visual, então é sempre bom avaliar se vale a pena a gente fazer esse paciente naquele paciente que é 20/15, 20/20. História de ceratite herpética é uma condição relativa. Às vezes, dependendo, assim, aquela história mal contada de uma infecção no olho, tem uma opacidade corneal que a gente não sabe o motivo.
Então, às vezes, vale a pena tomar até uma profilaxia antes de propor o crosslinking para aquele paciente. Paciente com doença de colágeno, paciente com doença autoimune, é sempre a gente bom ver se está controlada, às vezes pedir um relatório do reumatologista para ver se... pôr na balança, para ver se vale a pena fazer o crosslinking e no desencadear algum problema maior. E qual que é o mecanismo de ação do crosslinking? Ele é baseado na riboflavina, que é a vitamina B2, que vai atuar como um fotossensibilizador e juntamente com a luz ultravioleta tipo A, ele vai liberar radicais livres. E esses radicais livres vão aumentar as formações intra e interfibrilares das ligações covalentes à base de carbonila. E vai ocorrer um processo de fotopolimerização. Então, baseado nisso, Tel Seiler, que é esse médico aqui do lado, propôs o protocolo de Dresden, que é o padrão, o primeiro de todos, que consiste basicamente no seguinte: inicialmente, faça a anestesia tópica, após, faz a remoção epitelial. Sempre bom lembrar que o padrão é entre mais ou menos 7 milímetros ali de zona ótica. Mas ele, como a gente não tem objetivo refrativo, às vezes até um pouquinho menor também já é o suficiente. Depois a gente passa para a riboflavina 0,1% em solução de Dextran T500 a 20% por 5 a 15 minutos. Tem que fazer, que é o processo que a gente chama de soaking, né? Que é bastante importante nesse processo do crosslink. Depois a gente vem com a luz ultravioleta, vai ter um comprimento de onda de 370 nanômetros a 3 miliwatts por centímetro quadrado durante 30 minutos. A dose total de energia vai ser 5,4 joules por centímetro quadrado. E durante esse processo da aplicação da luz ultravioleta, a gente tem que ficar reaplicando riboflavina a cada 5 minutos. Terminado o processo, terminada essa meia hora, a gente coloca uma lente terapêutica para ajudar a cicatrizar, ajudar no desconforto pós-operatório. E sempre o antibiótico tópico, corticoide tópico, até a reabilitação total do paciente. E manter a lente terapêutica até reptilizar bem, mais ou menos 5 a 7 dias, para levar um maior conforto realmente ao paciente nesse pós-operatório. Igual a gente normalmente faz no PRK, no PTK, a lente terapêutica nos ajuda nesses primeiros dias pós-operatórios, principalmente. A partir de então, do protocolo Dresden, alguns médicos, por questão principalmente de diminuir o tempo, né, da técnica, achava que perde muito tempo ali demorando aquela meia hora ali com a luz, criaram novos protocolos baseados basicamente na questão da física mesmo, né, da quantidade final de energia dispensada ali. Então, alguns usam 10 minutos a 9 miliwatts, 5 minutos a 18 miliwatts, é basicamente física mesmo. 3 minutos a 30 miliwatts ou 2 minutos a 43 miliwatts. O importante dessa High Fluency Crosslinking é a dose total, de 5,4 joules por centímetro quadrado. O Dr. Renato até já falou anteriormente que quando o Tel Seiler propôs o protocolo de Dresden, ele já avisou, não altere o tempo, não altere a quantidade da riboflavina. Parece que ele já estava prevendo já que algumas pessoas não teriam essa paciência de esperar o tempo preconizado. Apesar disso, alguns estudos, igual esse que saiu aqui no Jornal de Catarata e Cirurgia Refrativa, conclui-se que algum desses crosslinks acelerados tem o mesmo resultado positivo do crosslink. Esse, por exemplo, aqui de 20 minutos, ele produz a mesma profundidade ali da linha de demarcação, um raise parecido, a topografia, resultado refrativo e visual semelhantes ao de 30 minutos. Então, esse estudo aqui, ele mostra que tem realmente resultados positivos, igual o crosslinking de Dresden. Outra técnica proposta também é o transepitelial, crosslink transepitelial, chamado também de EPION, que ele visa diminuir o desconforto no pós-operatório e as infecções. Só que ele tem um grande desafio, que a riboflavina, ela quase não penetra, dificilmente ela é difundida pelo epitélio. Então, nesse método, são utilizadas algumas substâncias epitelotóxicas para facilitar esse processo. Mas mesmo assim, não é
os estudos não comprovam tanto benefício, como que essa riboflavina vai penetrar naquele epitélio ali. Então é uma técnica também assim que não é, que tal Sailer também não é muito a favor dessa técnica não. Algumas coisas mais modernas estão saindo ultimamente aqui. Tem um artigo até esse de 2020 que saiu no American Journal of Ophthalmology, que é em relação ao oxigênio oferecido à córnea durante o processo de Crosslink. A gente sabe que com a riboflavina ali, com a luz ultravioleta, vai ter uma queda de oxigênio para a córnea. Então, esse estudo, até que o Theo Seiler participa também, depois aqui, posteriormente, que fazer uma suplementação perioperatória de oxigênio pode tornar realmente o crosslink mais eficiente. É, como vai ter mais oferta de oxigênio ali no perioperatório para a córnea, o crosslink pode se tornar mais eficiente. E essa é a conclusão desse estudo, que o oxigênio suplementar pode realmente tornar a eficiência do crosslink maior em relação ao convencional. E bem recente, de 2020, está em fase de estudos ainda esses estudos baseados na cinética do oxigênio. Só realmente aqui falando do que eu falei, que traz benefício e elimina a diminuição do oxigênio, potencializando o efeito do crosslinking com a oferta do oxigênio suplementar. E, falando agora um pouco das complicações do crosslinking, ele pode levar à perda de linha de visão. Alguns infiltrados estéreis podem ser causados, cicatrizes estromais, haze corneano. A gente tem que sempre diferenciar o haze bom, igual o Theo Seiler fala, do haze ruim. Todo crosslinking, no nosso objeto, tem que formar um haze, porque senão não é nem considerado muito bom se não formar pelo menos um haze ali nas primeiras semanas, meses pós-operatórios. Pode causar um aplanamento corneano, pode levar a um aumento de pio, causar um melting ou irites infecções. E as considerações finais a respeito do crosslink, das técnicas, a gente sempre tem que avaliar criteriosamente a progressão, aliar expectativas com os pacientes. A gente tem que mostrar para o paciente que aquele procedimento ele não vai ter melhora da visão, que é importante para ele, mostrar que está evoluindo. É difícil comprovar a eficiência do crosslink em caso ele seja positivo. Porque esse paciente está progredindo a ectasia e para de progredir, a gente nunca vai saber se foi o crosslink ou se o paciente se a ectasia já pararia de progredir naturalmente. A gente sabe que a maioria para de progredir. Então, o resultado do crosslinking positivo é sempre mais difícil da gente saber do que quando ele falha e a progressão continua. Então, assim, a gente sempre tem que mostrar bem para o paciente quais são os efeitos, o que a gente espera, os riscos do procedimento. Não cometer atrogenia. Muita gente considera o crosslink ali isento de complicações, a gente sabe que não é. Pode levar a complicações sérias, como o melting, por exemplo. Então, não banalizar o crosslinking. Avaliar anel ou crosslink, pacientes com ceratocone mais avançados, já com visão pior, 20/40. Não tem por que fazer crosslink. É melhor partir para o anel, que a gente sabe que também evita a progressão. Então, não tem por que fazer o crosslink e esperar. A visão não vai melhorar com o crosslink. Então, é melhor para o paciente fazer o anel de cara, que vai melhorar aquela curvatura da córnea, vai melhorar o ceratocone dele e vai evitar a progressão. E fundamental também colocando anel, fazendo crosslink, nada vai parar a progressão se o paciente continuar coçando os olhos. Então, sempre importante frisar com o paciente a importância do fator ambiental mesmo, se o paciente for atópico, melhorar a questão ambiental, evitar coçar os olhos, ensinar manobras ali para melhorar a coceira sem ter que esfregar os olhos, igual a maioria faz. Então, o crosslink é uma técnica que a gente tem que lançar a mão quando necessário, mas também não pode menosprezar as complicações que ela pode causar. E vamos basear nesses estudos que estão vindo por aí em relação à oxigenação suplementar, em relação às novas técnicas, o crosslink acelerado, ao Epion, também que é uma alternativa que está sendo muito preconizada também, mas sempre lembrando que tudo baseado em estudos e evidência científica. Fazer de cabeça, assim, por conta própria, só porque a quantidade de energia despendida ele vai ser a mesma, não é o ideal.
Então é isso. Ok, André, muito boa a sua apresentação, bastante completa. Você falou aí das indicações, do crosslinking, do protocolo de Dresden e também das eventuais complicações que não são raras. Lembrar que quando foram iniciados os primeiros casos de crosslinking no Brasil, nós tivemos uma colega do Sul que teve um melting corneano no primeiro paciente que ela foi fazer o crosslink, teve um melting corneano e esse paciente foi a transplante. Então, realmente, o crosslink, como você já comentou, não está isento de complicações e as complicações podem ser extremamente graves, com até perda da visão e perda do olho. O Theo Seiler e o Gregor Wolensack, que são os inventores da técnica da reticulação do colágeno, eles estiveram no Brasil no segundo Congresso Internacional de Ceratocone, que foi coordenado pelo Paulo Ferrara, em Ouro Preto. E nós tivemos lá o privilégio de poder estar com eles durante 3 dias. E como o Reinaldo já comentou, o próprio Theo Seiler, ele alertou a gente, quando ele mostrou o protocolo dele, que várias pessoas tentariam mudar o tempo e a concentração da riboflavina, e as indicações e as contraindicações, e ele relatou na época que ele fez vários estudos para chegar a esse protocolo que ele considerava o ideal e o mais eficaz e o menos invasivo para a córnea e nos recomendou que a gente realmente não mudasse em nada o protocolo dele. Na época, o equipamento que a gente tinha era o equipamento da Iroc, era um equipamento que era comercializado no Brasil pela Medfax, e foi o que a gente usou durante bastante tempo. A gente fazia o protocolo tradicional, e depois, quando a, a Iroc foi comprada por uma empresa americana, nós tivemos a opção também de ter o equipamento que faz o crosslinking acelerado. E, e na Ocular Laser nós temos as duas opções, o crosslinking convencional e o crosslink, e o equipamento que faz o crosslink acelerado, que é o da Vida. Ok? Muito bem. Reinaldo, você quer fazer os seus comentários aí, por favor? Muito boa a sua apresentação, André. Achei que você foi objetivo, né, sucinto, como deve ser toda apresentação. Não fugir do tema proposto e trazendo sempre as referências bibliográficas, isso é muito importante. O crosslink, gente, é uma técnica que ela veio para realmente, quando bem indicada, ela é muito útil. O grande problema é que a gente tem que lembrar que, primeiro, a maioria dos ceratocones não evolui. É a maioria. Muitos ceratocones, principalmente aqueles que são ceratocones iniciais, incipientes, esses ceratocones, quer dizer, são aqueles que não evoluíram, né? Esses ceratocones são subdiagnosticados. Muitas vezes a gente diagnostica eles quando a gente vai fazer uma biometria óptica, que faz uma topografia. São pacientes que vão ao oftalmologista a vida toda, fazem exame de óculos e ficam sem diagnóstico, mostrando que realmente é a minoria que evolui. Então, definir realmente critérios de evolução é fundamental, gente. Crosslink não é inócuo, como o André falou muito bem. A gente tem várias complicações, e são complicações sérias, em crianças que têm boa visão. Isso não é pouco, isso tem uma implicação na vida dessas pessoas muito grande. Então, a gente tem que lembrar que, se você fizer 10 topografias sequenciais, você vai ter variações do K, às vezes maior do que uma dioptria. Então, você tem que ver se essas variações são consistentes com indicação de progressão, né? Porque, às vezes, o paciente está com 50, vai para 51, depois volta para 49, então ele não tá progredindo, são variações do próprio exame, né? E como o André já explicou, também é muito importante, não faz sentido você fazer um crosslink num paciente adulto, onde o ceratocone, o crosslink natural já ocorre. Então, eu já vi vários casos de sendo feitos em pessoas adultas, não faz sentido, são ceratocones já estabilizados e que o crosslink só vai trazer problema, não vai trazer nenhum benefício, né?
Outra coisa que é muito importante, é difícil, é avaliar o efeito do crosslink. Porque você aplica o crosslink para não acontecer nada. É muito complicado, quer dizer. Você tem que ter uma certeza muito grande de progressão. E como que a gente avalia essa progressão? Seja por progressão da, da topografia de forma consistente, seja por piora da visão. E o André lembrou bem, quando o paciente muitas vezes queixa que a visão está ruim, e você faz o exame e está a mesma acuidade visual, e ele tem certeza que a visão piorou. Por quê? Porque o ceratocone, ele expressa muitas aberrações, principalmente cone. E essas aberrações incomodam o paciente e elas não são corrigidas pelo óculos. E às vezes o paciente tem uma boa acuidade visual, mas não tem uma boa qualidade visual. Eu vou procurar amanhã apresentar casos onde eu fiz o crosslink baseado na piora da sensibilidade ao contraste. Vocês vão ver que é um exame muito sensível. Então, quando eu tenho dúvida se o ceratocone está evoluindo, eu sempre faço a sensibilidade ao contraste. Porque é impossível um ceratocone com uma sensibilidade ao contraste normal. Principalmente no módulo noturno, onde há uma midríase que expressa mais aberrações de alta ordem. Então, não tem. Você pode ter até um indivíduo com a visão 1, mas a sensibilidade ao contraste dele vai estar comprometida. Tá certo? Outra coisa também que é muito questionável, né? Você fazer crosslink em cones muito avançados e em pacientes adultos. Acredita-se que tenha mais riscos de complicações como Reis nesses casos. Embora alguns colegas façam antes de colocar o anel, eu não vejo justificativa, eu não consigo explicação para isso. Né? Se ele tem uma ceratometria muito alta, estabilizar essa córnea com uma ceratometria muito alta não vai trazer benefício para o paciente. O anel, sim. A idade também. Se o paciente já está numa idade adulta, estabilizar algo que já está estável também não faz sentido. Agora, eu queria alertar o seguinte: quando o paciente tem histórico de ceratite por herpes, já teve herpes simples, herpes zoster, eu sempre faço o tratamento, uma prevenção. Eu uso um antiviral previamente e uso durante algum tempo após o crosslink. Eu acho que, em que situações que eu faço isso? Quando o paciente já teve ceratite de repetição, já teve recidivas, ou quando ele teve uma ceratite herpética há menos de um ano. Então, eu acho que é válido você fazer o tratamento preventivo, porque realmente toda situação de estresse pode desencadear uma nova ceratite. Né? Dresden realmente é o protocolo mais conhecido, mais comprovado do mundo inteiro, porque foi o primeiro e foi aquele que o Theo Sayer falou. Gente, vamos seguir isso aqui, que isso aqui nós estudamos tudo. Tempo, dosagem e avaliação de endotélio, do cristalino e tudo. Mas aí, depois surgiu o Fast Crosslink, ou Crosslink acelerado, baseado não em conhecimentos médicos, mas em conhecimentos físicos. Existe uma relação física entre energia e tempo. Então, baseado nessa relação física, é que foi proposto o crosslink acelerado. Ou seja, você multiplica por 2, dobra a energia, você diminui pela metade o tempo. E essa relação fala que o efeito final é o mesmo, mas isso é baseado em física. Eu não sei se é o mesmo em tecido biológico, mas parece que não traz grandes problemas, já que o FES, pela praticidade, principalmente em crianças que não colaboram, né? Ele é muito mais prático e a gente não tem visto ninguém relatar complicações. Então parece que ele é seguro mesmo. Transepitelial, eu acho que é uma viagem. É aquela história, é quem não acredita no crosslink que faz o Epion. Vou usar BAC, vou usar alguma coisa para diminuir essas tight junctions da córnea, que aí facilita. Isso é tudo achismo. Não existe na ciência. Então não vamos ficar inventando, colocando riboflavina no túnel, depois coloca o ar. É viagem.
Isso aí não é ciência, não tem nada que comprove a eficácia. Como é difícil comprovar a eficácia do crosslink, porque a gente faz o crosslink para não acontecer nada, tudo é permitido porque não vai acontecer nada, porque não ia acontecer também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa questão da suplementação de oxigênio, ela faz sentido. Agora, eu não sei se aumenta a eficiência de um tratamento que a gente não sabe se foi eficiente. Porque muitas vezes se acredita que está tendo progressão, você pode ter uma variação ali, mas quem garante que esse ceratocone vai evoluir? Eu acho que o ceratocone é muito bem indicado, gente, em crianças, especialmente crianças menores, cujo o ceratocone é muito precoce. Essas são as principais indicações. Crianças aí abaixo de 15 anos, ceratocone é importante, ele vai evoluir, não tenho dúvida. Então, não há por que se esperar também essa criança perder várias linhas de visão para você fazer o crosslink. Se tiver que fazer, quanto mais precoce, melhor. Agora, lembrando sempre que os pais devem ser orientados que o crosslink, nesses casos, ele pode realmente trazer benefício, mas a gente sabe que existem complicações. E lembrar que nessas crianças também pequenas, o anel também não estabiliza o ceratocone. Na maioria dos casos, ele continua evoluindo. O anel ele estabiliza muito em adultos. Nas crianças, pode ou não estabilizar. Então, se você faz um anel em criança que está tendo um cone já avançado em progressão, faz sentido, sim, você acompanhar de perto e, se for o caso, complementar com o crosslink, mas depois do anel, faz sentido você fazer o crosslink antes para depois fazer o anel depois. Então, lembrando que o André colocou assim, anel ou crosslink? Quando que eu faço o anel? Eu faço o anel quando o paciente já tem uma visão muito ruim ou quando, apesar de ter uma visão boa, ele tem uma anisometropia importante. Aí eu prefiro fazer o anel do que o crosslink. O paciente tem lá, vamos dizer, um ceratocone que se expressou monocularmente. Ceratocone é uma doença genética, consequentemente, ela é bilateral sempre, do ponto de vista genético. Do ponto de vista fenotípico ou epigenético, pode ser unilateral. Mas se o paciente tem, por exemplo, se expressa em apenas um olho e ele tem uma anisometropia importante que vai fazer dele dependente de lente de contato, eu prefiro, então, nesse caso, fazer o anel nesse olho que tem uma metropia maior para ver se eu consigo restabelecer uma boa visão binocular e evitar o uso de lente de contato, que a gente sabe que essas crianças são alérgicas e lente de contato pode piorar ainda mais a alergia, fazendo com que elas cocem ainda mais os olhos. Uma coisa que é tentadora em criança é você fazer o tratamento bilateral. Porque essas crianças pequenas você tem que fazer sob anestesia geral, que elas não vão colaborar. Mas lembre-se que as complicações, eu acho que contraindicam o tratamento bilateral. Já foi descrito o caso de infecção bilateral numa criança que era portadora de síndrome de Down, que a gente sabe que a incidência de ceratocone é maior em síndrome de Down, e essa criança teve uma infecção bilateral com uma sequela grave. Então, eu acho que, apesar de você ter a tendência de achar que é mais seguro, na verdade, não justifica o risco. Não aconselho ninguém a fazer o tratamento bilateral. Bom, André, então, mais uma vez, parabéns, então. Eu achei que foi muito boa a apresentação. Eram essas as considerações. Perfeito, Reinaldo. O André e o Reinaldo praticamente falaram tudo, mas tem algumas coisinhas aqui que eu ainda gostaria de enfatizar. Uma delas é com relação à indicação do crosslinking. Como o Reinaldo já comentou anteriormente, a indicação para a realização do crosslink hoje em dia ela é muito restrita, principalmente naqueles pacientes, crianças e adolescentes, que ainda têm uma qualidade de visão satisfatória e que apresentam uma ectasia em evolução. Esse é o grande nicho do crosslink. Não faz sentido algum a gente realizar crosslink em pacientes em que a qualidade da visão e a acuidade visual e a córnea já está bastante aberrada, até porque a gente não vai propiciar em nada a melhora na qualidade visual desses pacientes. Então, eu praticamente, de cada 100 anéis que eu faço um crosslink ou dois, e na maioria das vezes nem são pacientes meus, são pacientes de colegas do interior que nos encaminham para que o procedimento seja realizado. Ou seja,
o nicho de mercado, as indicações do crosslinking realmente elas são muito restritas. Outra coisa que é importante a gente enfatizar também é com relação à indicação do crosslinking em adulto. Existe uma exceção à regra, que é justamente o paciente adulto que está com uma ectasia em evolução. Ou seja, aquele paciente que foi submetido a um LASIK ou até um PRK muito profundo, independentemente da sua faixa etária e está desenvolvendo uma ectasia comprovadamente em evolução, o crosslink ele dá um resultado excelente no sentido de estabilizar essa córnea. Toda vez que a gente observar Toda vez que a gente observar uma ectasia em evolução pós, principalmente LASIK, esse paciente deve ser realizado o crosslinking o mais precocemente possível. Outra coisa que eu quero comentar é com relação à indicação bilateral. Realmente não é uma boa ideia a gente fazer o crosslinking sequencial, até porque é um tratamento em que a qualidade de visão, a acuidade visual, sempre vai ter um raise. O crosslinking, como já foi comentado aí anteriormente, ele vai propiciar um raise, é justamente esse raise que vai acarretar a melhora da bioelasticidade da córnea. Então, como a visão vai piorar, não faz sentido algum a gente realizar o crosslinking sequencial no mesmo ato cirúrgico, até porque a qualidade de visão do paciente vai estar prejudicada durante alguns meses, além do risco. Ou seja, se você, o protocolo de Dresden, ele enfatiza que a fase de soaking, que é aquela fase mais importante de impregnação do estroma corneano, independentemente da gente realizar o fast crosslink ou o crosslink acelerado, a fase de soaking é extremamente importante porque é justamente a proteção. A riboflavina é que vai propiciar a proteção ao endotélio corneano e propiciar também a reticulação do colágeno. Então, a fase de soaking, se ela for realizada intempestivamente e a gente não der o tempo adequado para o soaking e a impregnação da córnea, o risco de você ter uma lesão endotelial, uma descompensação corneana é muito grande. Então, o protocolo de Bres tem que ser rigorosamente seguido. E existem algumas contraindicações no protocolo primário que vale a pena a gente enfatizar. Uma delas é justamente as córneas finas, abaixo de 400 micras. O procedimento não deve ser realizado. Pacientes que têm uma qualidade de visão acima de 20, 25 também não deve ser realizado, independentemente de estar com sua ectasia em evolução ou não. Então, aquelas contraindicações antigas, elas ainda continuam valendo. Hoje em dia, nós temos colegas aí que fazem crosslinking em pacientes com cone já grau 4, cone bem avançados. Eu, pessoalmente, não vejo nenhuma vantagem nisso, e não faz sentido nenhum você melhorar a bioelasticidade de uma córnea que está totalmente aberrada e sem qualidade de visão alguma. É muito mais sensato você realizar o implante de um segmento de anel, de arco longo, e, eventualmente, naquela rara possibilidade, eventualidade do ceratocone avançar após o implante do anel, aí sim o crosslink estaria bem indicado. Ok? O Cláudio Cury, ele citou aí um vídeo aí no YouTube do Emílio que explica aí algumas particularidades a respeito do crosslink. Então, nós vamos enfatizar que todos devem assistir essa apresentação aí, que eu já assisti, ela é bastante interessante. Eu gostaria agora de ouvir as considerações do Cláudio Cury e do Dr. Lucas Lucas. já está online, Dr. Lucas Pires, ok? Boa noite, estou Boa aqui. noite, Lucas. Tudo bem? Bom. Então Não, vamos lá, deixa Cláudio. o Cláudio falar primeiro. Perfeito, vamos lá. Por Boa senioridade, noite, eu preferia. Cláudio. Tudo bem, gente? Por Boa senioridade, eu noite, Cláudio. preferia que o Lucas falasse primeiro, mas tudo bem. Vai lá que o seu pano de fundo está muito mais bonito que o meu. Ah, eu tô ficando bom nesse negócio. Pois Mas é. eu não tenho muito o que acrescentar, não. Até na aula passada sobre tratamentos combinados, a gente falou, já se falou muito, é só enfatizar, não perder a janela de oportunidade. Eu coloquei aí no chat
um fluxograma, ele é de 2010, da Unifesp, que dá mais ou menos um norte de como que você pode fazer, né? Uma escolha do crosslink, do momento certo, ideal de fazer um crosslink. Temos aí crosslinking feito na lâmpada de fenda agora. Então, é, popularizando, a gente vai ver muito mais problemas, muito mais complicações, né? Do que a gente já viu até hoje. É um procedimento que tem que ser usado com muita parcimônia mesmo, mas ele está aí e é para saber a hora de usar. Já falaram tudo, né? Tem crosslink feito com lente de contato também, quando a córnea é muito fina, tem que ser uma lente de contato sem proteção ultravioleta, óbvio. Um detalhe bobo sobre o crosslink em Epion é que o consumo de oxigênio pelo epitélio é 10 vezes maior do que o do estroma. Então, começa a se perder um pouco do sentido de fazer o Epion, mas desde que você saiba indicar o paciente, escolher, vamos falar o seguinte, escolher o paciente, o momento e o procedimento, todos vão ter algum efeito, todos vão ter algum efeito positivo também, né? Mas cuidado com os efeitos negativos. Então, um app-on vai funcionar menos do que um app-off? Provavelmente, né? Então, eu estou dizendo provavelmente, mas para aquele paciente pode ser suficiente o app-on? Então, eu posso. Essa é a grande, o que motiva algumas pessoas a estarem pesquisando isso. Se pode resolver para aquele um paciente, por que que eu vou tirar o epitélio? Existem métodos como iontoforese. Só que iontoforese você tem que colocar um eletrodo ao redor do olho para poder fazer essa permear, para poder fazer essa entrada da riboflavina. De qualquer maneira, a gente volta com o Epion. Você tem o epitélio que já é um bloqueador ultravioleta natural, consumindo 10 vezes mais oxigênio do que o estroma. Então, é saber o que indicar para qual paciente. É simples, nada além disso, não. Perfeito. Ah, antes de passar a palavra aí para o Dr. Lucas, quero fazer um comentário aqui com relação às indicações de crosslink. É interessante que quando os primeiros equipamentos de crosslink chegaram aqui no Brasil, seja o equipamento da Iroc, ou a iRock, e o Avedro, isso chamou muita atenção de colegas, que são muitas vezes oftalmologistas generalistas, e não tem praticamente nenhuma experiência em cirurgia refrativa, córnea e diagnóstico e tratamento de ceratocone. Então, o que eu observo é que quando esses equipamentos surgiram no mercado, surgiu uma oportunidade para esses colegas que não trabalham com reabilitação em ceratocone e não realizam adaptação de lente escleral, de lente de apoio corneano, e também não tem nenhuma experiência em implante de segmento de anel, eles acharam que o crosslink seria uma ótima oportunidade para que eles entrassem no business de ceratocone. Então, é curioso porque praticamente talvez 70% a 80% dos colegas que me procuram do interior com pacientes para crosslink não tem nenhuma indicação de crosslink. Então, esse é o grande problema do crosslink. Ele abriu, teoricamente, uma janela de oportunidade para aqueles colegas que não trabalham com ceratocone ter uma opção terapêutica. E, na maioria das vezes, as indicações realmente não tem indicação nenhuma, e é aquele que nós já mencionamos anteriormente. O crosslinking, ele é uma técnica que, se ele não for realizado com ótimas indicações e com a técnica bastante esmerada, a chance da gente ter uma complicação grave é muito grande. Então, se o colega não tiver a paciência de fazer o soak da maneira adequada, se não selecionar a riboflavina mais adequada de acordo com a paquimetria do paciente e escolher a técnica errada,
a chance dele ter uma complicação grave, um melting corneano, a descompensação de córnea, uma cefalopatia bolhosa é muito grande. Daí, a gente observar inúmeras complicações que surgem com o crosslink, justamente porque estão sendo realizadas em colegas que realmente não têm experiência nenhuma com a técnica. Ok? Dito isso, vamos passar então para o Dr. Lucas. Lembrar também, pessoal, antes do Lucas realizar os comentários dele, que nós fizemos o primeiro estudo em Minas Gerais de crosslinking há, sei lá, uns 20 anos atrás, quando o Paulo Ferrara comprou um primeiro equipamento e trouxe para o Brasil. Na época era o único equipamento que tinha de crosslink no Brasil, foi o equipamento que o Paulo comprou num congresso lá na Toscana, na Itália, um congresso internacional de ceratocone, e trouxe esse equipamento aqui para o Brasil, justamente para poder avaliar, porque, na opinião do Paulo, esse equipamento ele não iria funcionar. E, na época, comentando comigo e com o Lucas, nós sugerimos ao Paulo que ele emprestasse esse aparelho lá para o Departamento de Córnea e Ceratocone da Santa Casa para a gente realizar um trabalho e avaliar realmente se era uma técnica segura e uma técnica que se propunha a estabilizar as ectasias corneanas e se realmente funcionava com relação a estabilizar e aplanar a córnea. E nós realizamos lá muitos procedimentos de crosslink e a grande maioria deles, até por uma questão de tempo, na época o Lucas era meu assistente lá no ceratocone, o Lucas realizou a maioria desses procedimentos. Eu realizei alguns, sei lá, 5 ou 6, Ferrara também fez poucos procedimentos, e a grande maioria dos procedimentos foram realizados pelo Lucas. Então, na realidade, quem carregou o piano todo desse trabalho que nós realizamos foi o Dr. Lucas. E ninguém melhor do que ele para fazer os comentários agora a respeito dessa pesquisa que nós fizemos lá na Santa Casa. Obrigado pelas gentis palavras e edificantes palavras do meu mentor, né, que sempre me incentivou em tudo aquilo que eu fiz na oftalmologia e realmente, assim, a gente, quando teve esse desafio de começar a fazer uma coisa que ninguém tinha feito em Minas Gerais, então sempre um desafio, né? E aí, eu vou fazer algumas considerações. Primeiro, em relação à apresentação do André, como eu tenho falado, né? As apresentações que vocês trazem são baseadas em artigos científicos, na literatura, num livro e tal. Livro que é publicado por uma editora de conhecimento médico, dependendo da matéria, dependendo do tema, 2 anos de evolução já se torna um livro defasado, né? Então, se você pega um livro hoje aí, sei lá, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa, que a última publicação não sei quando é que foi, já pode ter muita informação desatualizada, e principalmente em crosslink, né? Se no próprio anel os fabricantes, né, lançam anéis novos, os anéis de 300 foram os primeiros lá atrás, depois eles foram substituídos por anéis segmentados, então praticamente deixou de existir o anel de arco maior do que 300 graus, e aí esse anel foi reintroduzido. Então a reintrodução foi uma reintrodução porque viu a eficiência científica e eficácia desses anéis. Então, os próprios fabricantes, no advento da tecnologia, vão fazendo coisas muito mais rápido do que a atualização literária, científica, de publicação. Então, o André trouxe algumas colocações que não são de autoria do André, ele está trazendo só o apanhado geral que foi captado aí, né? Então, em relação a isso, sim, a aula foi concisa, direta, objetiva, mas, de novo, eu vou fazer um comentário que eu já fiz em uma apresentação passada, que é a questão, né, de citação assim, de trabalho científico. Porque um trabalho científico mostrou uma eficiência do procedimento de crosslink. Acho que você mencionou aí, eu não sei se foi por causa do tempo de ação, mas eu acho que foi a questão da penetração da riboflavina com epitélio.
Aí você virou e falou assim: ah, aí o trabalho mostrou que a penetração foi boa, foi eficiente, atingiu lá a mesma demarcação que o outro trabalho publicou e tal. E foi eficiente. Pois é, mas eu não estou querendo saber se o trabalho é eficiente para penetrar riboflavina. Eu quero saber se o trabalho foi eficiente para tratar do paciente. Então, esse trabalho, será que foi feito quanto tempo depois para provar que se foi feita uma modificação da técnica? Esse trabalho foi publicado 5 anos depois do tratamento do grupo e acompanhou esse grupo por 5 anos. E dentro desses 20, 30, 40, 50, 100 pacientes, sei lá quantos por cento desses pacientes realmente tiveram uma estabilidade da evolução do cone? Se o trabalho é feito, o cara publica 2 meses depois, medindo penetração, né, da riboflavina lá com ACT, e publica trabalho 2 meses depois que fez, eu não entendo o que está querendo dizer com um trabalho desse. Então, mais uma vez, eu não li o trabalho, eu não tive acesso a ele, o André teve, ele que pode ter lido ali e tal, mas, de novo, né, eu gostaria muito que os trabalhos que fossem citados nas nossas apresentações tivessem a exposição de quanto tempo esse trabalho levou em consideração o acompanhamento do grupo de pacientes, para a gente entender o tempo que esse trabalho tem, né, de acompanhamento. Falando em diagnóstico precoce, né, que foi falado aí, a importância do diagnóstico precoce, etc, 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 eu vou falar com vocês o seguinte: eu vivo uma realidade hoje, né, como eu falei para vocês, assim, tem uns 2 anos que eu comecei a atender em Sete Lagoas, já vivi minha vida no interior, eu comecei minha vida profissional indo para Boa Esperança, fiquei lá 3 anos, depois fui para o Mato Grosso do Sul, tal, né? Enfim, eu já pratiquei medicina de interior. Não deu muito certo, voltei para Belo Horizonte, estou aqui hoje. De repente, descubro um nicho de mercado, de um volume de pacientes de atendimento interessante e tal. Então, de novo, eu estou atendendo uma cidade do interior, que é apenas 70 quilômetros aqui de Belo Horizonte. Se esperar um pouco mais, vai virar igual São Paulo, Sete Lagoas vai virar ali, periferia de Belo Horizonte, com crescimento e unificação da área metropolitana de Belo Horizonte. Mas em Sete Lagoas eu atendo muitas pessoas de todas as cidades vizinhas. Capim Branco, Prudente Moraes, enfim, eu não vou lembrar o nome de todos, mas é um monte de lugar que as pessoas vão para Sete Lagoas em vez de vir para Belo Horizonte. O número de pacientes não diagnosticados com ceratocone de 8 anos, de 10 anos, de 15 anos, de 50 anos, de 60 anos, de 70 anos, que tiveram ceratocone uma vida inteira e foram diagnosticados como amblíopes. Ah, não, esse olho seu aqui não é bom, não, porque ele é um olho preguiçoso. E essa é a justificativa que os pacientes estão escutando há anos, de vários colegas diferentes. Não é de um só. São de vários médicos, oftalmologistas, que estão falando que o paciente tem ambliopia. Que os pacientes passam por uma consulta de refração, uma consulta de receitar óculos, que é o que está acontecendo. A realidade é essa, né? Então, esse problema, para mim, é muito mais grave. O diagnóstico precoce não está sendo feito em maneira alguma, em ninguém. Não foram feitos nas pessoas que eu operei, né? Não sei se já falei para vocês aqui, eu fiz um implante de anel numa senhora de 82 anos. E ela não estava com catarata ainda, o cristalino dela funciona perfeitamente. E melhorou demais. O olho operado dela está muito melhor que o olho não operado, que supostamente, como o doutor Reinaldo falou, fenotipicamente ela não tinha apresentação de ceratocone na córnea. Era uma córnea muito boa. Tá certo? Então, o diagnóstico precoce que não está acontecendo porque o médico oftalmologista não está sequer lendo a impressão do autorrefrator na ceratometria e muito menos não está fazendo o exame no autorrefrator. Porque se tivesse lá fazendo o exame no autorrefrator, poderia ver a projeção circular que o autorrefrator tem de um anel único, não precisa ter um conjunto de anéis de plástico. Um único anel projetado na córnea, em que o médico estaria dinamicamente na tela do autorrefrator, vendo o exame sendo feito,
no paciente, enquanto ele está fazendo lá 3, 5, 10 medidas para refração, o autorrefrator está lá medindo a curvatura da córnea. Então, o diagnóstico precoce não está sendo feito porque a maioria dos nossos colegas da sociedade oftalmológica não estão lá fazendo medida no autorrefrator, porque delegam isso função a uma assistente. Então, entendam bem, numa clínica de Belo Horizonte, onde um paciente passa pelo autorrefrator, aí também é um protocolo da clínica fazer topografia de todo mundo, aí o médico que está dentro do consultório receber esses exames facilita a vida do médico. Mas num atendimento que a secretária está lá fazendo medida de autorrefração só e entrando com papelzinho para o médico fazer receita de óculos, o diagnóstico precoce não será feito enquanto isso estiver acontecendo desse jeito. Então, chama a atenção de vocês, jovens médicos, se querem falar que são cirurgiões refrativos, trabalhem, façam os exames nos equipamentos, façam vocês os exames. Não deleguem essa função a terceiros, porque vocês não farão diagnóstico precoce. Se não fizer diagnóstico precoce, não vai ter boa indicação de crosslink. Vai pegar paciente já no estado tardio, já com indicação de anel. Se quiser ganhar dinheiro implantando anel, boa sorte, desejo que consigam, desde que o anel já começou a ser cobrado por plano de saúde. Crosslink, o plano de saúde não cobre ainda, não dá cobertura. Então, se quer ganhar dinheiro fazendo crosslink, faça o diagnóstico precoce, porque aí você terá uma boa indicação, segura, com riscos reduzidos de infecção e tudo mais. Muito bem. Foi comentado pelo André, baseado nas informações que o André teve, né, André? Entenda que não é uma crítica a você, mas é uma crítica daquilo que você extraiu e passou na informação para os seus colegas. E não é você, André. Toda aula a gente escuta isso. O crosslinking, ele não melhora a visão do paciente. O crosslink não foi feito para isso, não vai melhorar, etc, etc. Muito bem, eu vou te falar a minha experiência pessoal. Se um crosslink é indicado num paciente que está começando a ter o problema, está começando a perder linhas de visão, você acompanhava esse paciente, sabia que ele tinha 20/20 em ambos os olhos, apesar de ter uma ceratometria ainda com pouco astigmatismo, certo? Então, lembrar que 3 graus de astigmatismo num foróptero moderno que chega até 6, 3 graus de astigmatismo é a metade do poder do foróptero. Para um foróptero que chega até 19 na miopia, 9,5 graus de miopia, todo oftalmologista vai considerar que o paciente é alto míope, porque tem 9,5. Mas não se considera astigmatismo de 3 alto. É altíssimo, é muito alto, atrapalha muito a visão do paciente. Já é uma torção muito importante na córnea do paciente. Essa torção vai causar difração da luz em qualquer ambiente, noturno ou diurno, em qualquer distância, seja na televisão ou seja no celular, o paciente vai ter difração da luz. Então, se você indica um crosslink onde o paciente começou a perder linhas de visão, é óbvio que se fizer um exame de sensibilidade ao contraste, que o Reinaldo sempre menciona, você vai ver a alteração ali acontecendo. E se você tem comparação entre os exames de sensibilidade e contraste, comparação entre as topografias, né? Comparação entre os pentacams, aí sim você vai falar assim, esse paciente está começando a deixar o barco afundar. Eu vou fazer o crosslink nesse momento, e se nesse momento a reticulação do colágeno é feito ali nos 9 milímetros de diâmetro, que geralmente é o que se desepiteliza, não é? Se vocês não conhecem os parâmetros do equipamento, o primeiro equipamento da Iroc, que tem lá diâmetros de projeção da luz, tem diâmetros lá de 9, 11 e 13 milímetros. Raramente o médico vai poder fazer uma incidência de luz ultravioleta com o maior diâmetro do aparelho aberto, senão vai pegar lá no limbo. Então, geralmente, é usado o menor diâmetro, já tem 9 milímetros. E se esses 9 milímetros estão sofrendo a ação da luz ultravioleta, nesses 9 milímetros, por efeito reticular, lembrando que as fibras de colágeno em camadas unidas por ligações covalentes,
Então, isso dá uma impressão tridimensional de uma rede, de uma esponja. Então, se a reticulação for feita de maneira homogênea, numa córnea que não encurvou muito ainda, essa reticulação consegue sim dar uma homogeneidade na retração das fibras de colágeno e ocorre um aplanamento da córnea. Quando eu falo em aplanamento, eu não estou falando novidade nenhuma, porque já foram citados várias vezes de pacientes que fizeram um crosslink meio inadequadamente, e aí, quando o caso era muito evoluído, a espessura da córnea já tinha muita diferença, ocorreu um aplanamento progressivo. Então, a palavra aplanamento eu não estou trazendo como novidade. Isso já foi citado várias vezes. Então, se um crosslink é feito, indicado no momento certo, um paciente pode recuperar linhas de visão, sim. Na minha experiência pessoal, eu já tive paciente que recuperou 2, às vezes até 3 linhas de visão. Ele estava chegando na visão de 20/40, ganhou 20/30, 20/25 e 20/20. Então, no caso bem indicado, vocês podem ter, sim, a felicidade de mostrar ao paciente que a visão dele melhorou. Se você falou com ele que não melhoraria, então você não está prometendo nada em excesso e não está entregando. Se você falou, não, nosso objetivo é estabilizar e tal, para você não piorar. Quando o paciente volta e fala assim, doutor, mas eu senti que a minha visão melhorou, aí você fala, que coisa boa, você foi um cara abençoado. Então você entregou um resultado que você não prometeu. Essa é a diferença. É não prometer entregar o que você não deve prometer para todo mundo. Então, uma coisa que eu vou fazer em comentário em relação à colocação do André, isso daí me preocupou muito. Porque você, André, virou e falou assim, se você, como médico, cirurgião, não conseguiu medir a córnea do paciente, você ainda pode medir a espessura no pré-operatório, já desepitelizando e colocando um paquímetro ultrassônico e vendo ali se o paciente tem ainda 400 micra. Aí você vai me desculpar, André, mas essa colocação eu acho muito equivocada. Um médico que leva um paciente para uma maca de cirurgia, desepiteliza o paciente e, por isso, aumenta o risco de infecção. Desepiteliza o paciente sem ter feito uma propedêutica adequada, sem conhecer a espessura da córnea dele antes da cirurgia, isso, para mim, não é uma colocação muito adequada. O paciente não mediu a espessura da córnea, fez uma topografia no consultório. E pela topografia falou assim, tem ceratocônia, eu vou fazer um crosslink. E lá eu vou fazer uma medida de espessura. Aí realmente vai me desculpar. É querer mexer muito com a adrenalina e colocar muito em risco o nome profissional e tudo mais. Então, a propedêutica hoje disponível, eu não estou falando que agora nós temos um Corvis lá no ocular laser, então vamos fazer a biomecânica junto com o pentacam. Não estou nem falando disso. Mas ir para um procedimento sem medir a paquimetria, que durante todos esses anos é a única regra de segurança citada em todos os trabalhos, em todos os congressos, a única regra é, se a paquimetria estiver abaixo de 400 micra, sem o epitélio, o procedimento não deve ser feito. Se for para usar riboflavina hipoosmolar e tentar criar um edema na córnea, porque você ainda quer fazer um crosslink, porque o paciente ainda não tem uma maturidade, não quer fazer o anel, a religião não permite, o local não tem aí quer fazer um crosslink, aí beleza. Desepitelizou, você já sabe que o paciente tem uma córnea mais fina. Você já foi preparado com uma riboflavina hipoosmolar para entrar no procedimento. E no procedimento desepitelizado é que você pode e deve monitorar com um paquímetro, né, devidamente, não vou falar esterilizado, mas devidamente asepsiado, né? Aí você deve monitorar, ver se esse edema provocou um edema suficiente para seguir em diante. Caso contrário, lançar a mão do que o Cláudio Cury falou, de uma lente de contato para que a luz penetre o foco da luz. Não é a luz, não é o foco da luz, a distância que o aparelho está. Começa a ser medido da superfície da lente e você ganha ali um pouquinho de profundidade para que a luz, ao entrar na córnea, não aprofunde tanto a altura de foco do aparelho até o epitélio da córnea.
Muito bem. Aí também a gente tem que lembrar, né, que o paciente está lá fazendo um crosslink convencional de 30 minutos. Você citou muito bem. Durante esses 30 minutos, reinstilar a riboflavina de 5 em 5 minutos. Antes, na preparação, que você fez um crosslink padrão, que você desepitelizou a córnea para facilitar a entrada da riboflavina, o tempo preconizado seria pingar a riboflavina de 3 em 3 minutos para que totalize pelo menos 15 gotas, porque essas 15 gotas já foi provado, né, que é capaz de penetrar todo o estroma e você consegue visualizar a riboflavina na câmara anterior. Então, toda vez que se apresentar um trabalho falando que você não tirou o epitélio, que com uso de um anestésico que é a proximetacaína, que esse anestésico quebra as tight junctions, que o cloreto de benzalcônico quebra as tight junctions e que a riboflavina consegue penetrar, tem que estar citado no trabalho que a riboflavina foi vista na câmara anterior, na lâmpada de fenda, antes do paciente ter o início da luz ultravioleta sendo incidida. Porque é isso que garante que a riboflavina entrou. Não é a quantidade de gotas, não é o tempo. É ver a riboflavina na câmara anterior. É isso que garante. Então, lembrar que durante o procedimento padrão, já que vai levar meia hora de luz ultravioleta, o tempo de riboflavina não precisa ser mais de 3 em 3 minutos. É de 5 em 5 minutos. E não esquecer de pingar o anestésico. Não esqueça de pingar o anestalcon. Não é pingar anestésico, porque anestésico vai ter fenilefrina. Se pingar fenilefrina, vai dilatar a pupila durante o procedimento. E aí você aumenta o risco de penetração da luz ultravioleta. Reforçar o anestalcon, porque tem que lembrar que o tempo de efeito do anestalcon não é de 30 minutos. Então, o protocolo manda que a cada 10 minutos seja instilado também um anestalcon para manter o conforto e a anestesia do paciente. Isso é muito importante, não pode esquecer disso. Se você vai falar que vai fazer um fast crosslink, não, em vez de eu usar o IROC 1000, eu decidi usar o IROC 2000. O IROC 2000 é equipamento também fabricado pela empresa suíça, né? Ele tem 10 minutos. Mas então você tem que lembrar, fala assim, peraí, se eu vou pingar riboflavina de 5 em 5 minutos, então o paciente já estava preparado. Liguei o aparelho, passou 5 minutos, eu pingo riboflavina uma vez. Passou mais 5 minutos, acabou o procedimento. Então vai durar 10 minutos. Então a anestesia, nesse caso, pode ser que esteja eficiente se você pingou o anestésico logo antes de ligar o aparelho. Muito bem. E por último, Lucas, né? Oi. vou pedir para você concluir aí para a gente passar para as perguntas, ok? Sim. Então vamos E lá. por último, a questão do oxigênio. Porque, de novo, né? Toda vez que eu escuto uma aula, uma apresentação sobre crosslink, vem falando que usar o oxigênio para ter mais oxigênio na córnea. Mas peraí, mas usar oxigênio de onde? Né? Se a Avedro desenvolveu um mecanismo quando começou a vender os aparelhos dela, que ela falou, o meu aparelho é de 3 minutos. Para minha surpresa, hoje foi apresentado aí um aparelho que faz em 2 minutos. Aí eu te pergunto, qual é a diferença de 3 minutos para 2 minutos? Não chega ao ponto do ridículo a mudança do tempo, né? Porque falar de 30 para 10 minutos, ok, beleza. O médico vai para casa mais cedo, né? Vai fazer as suas coisas mais cedo e tudo mais. Agora, de 3 para 2 minutos, essa para mim hoje foi uma surpresa muito interessante e não entendo por quê. E por último, quando alegam que o aparelho de luz ultravioleta deveria ser desligado para que a córnea tivesse tempo para obter oxigênio O2 da atmosfera para poder oxigenar e ter mais substrato de oxigênio, para o crosslink poder acontecer, é uma coisa que quem não estudou para que serve a riboflavina não vai entender o que está acontecendo. Se não entender para que serve a riboflavina, para que serve o radical livre de oxigênio, que vai ser liberado de uma ligação mais fraca, de uma ligação covalente mais fraca, do terminal amina que tem na riboflavina. O que é um terminal amina?
É um terminal que tem um átomo de carbono, um de hidrogênio e um de oxigênio. A ligação do oxigênio é uma ligação covalente de dois elétrons sendo compartilhados com o carbono. Então, quando a luz ultravioleta é utilizada, é para que a luz ultravioleta seja a fonte de energia para quebrar esta ligação deste oxigênio, que se tornará um radical livre. E por radical livre é que vai acontecer toda a reação inflamatória, toda a reação de ataque do radical livre na molécula do colágeno. Então, quando me fala que vai usar oxigênio da atmosfera, que está lá no O2, a camada de ozônio, vocês todos não eram nascidos quando se falou que a camada de ozônio estava abrindo um buraco na Terra, por causa do gás do refrigerador, do gás CFC, que o gás do refrigerador estava escapando e estava abrindo um buraco na camada de ozônio lá no Polo Sul. Isso também já caiu por terra. Os cientistas falaram que não teve nada a ver com isso. Lucas, Se o vamos ozônio, que era concluir, mais Lucas. instável, não quebrava, como é que vai quebrar um oxigênio O2 lá dentro da córnea que respirou esse oxigênio? O oxigênio não vem do ar da atmosfera, vem da riboflavina. É por isso que funciona. Então é isso aí, pessoal. Esses eram Perfeito, os comentários. Lucas. Obrigado. O Arnaldo, antes de passar a pergunta, tem uma questão aqui tão importante que eu quero abordar, senão eu vou esquecer. É o seguinte, a questão de reaplicação de laser pós-tratamento refrativo. Gente, não foram um caso, não. Foram muitos casos de colegas que foram lá no Ocular Laser para realizar retratamento. Então, a gente tem que, quando um paciente ou um médico indica um retratamento pós-excimer laser, a gente tem que considerar algumas possibilidades. Primeiro, erro de planejamento. Então, às vezes, o paciente tem 5, 6 de miopia, fica um de miopia em um dos olhos, o paciente fica muito satisfeito e passa batido aquela hipocorreção. Depois, quando o paciente testa a visão monocular, ele percebe que não está enxergando bem de um olho. A outra questão é a possibilidade de regressão, que é muito rara e pouco importante na miopia. Na hipermetropia, pelo contrário, é muito comum. A questão mais importante, e por isso que eu estou querendo colocar aqui, é exatamente os casos de ectasia. A ectasia, a gente sabe que ela ocorre meses após o tratamento, ou alguns meses ou vários meses após o tratamento com o excimer laser. E o colega, quando aparece aquela miopia, o colega vai lá fazer mais laser, ou seja, vai fazer mais confusão, vai afinar mais essa córnea e vai piorar essa ectasia. Então, lembrando que pós-tratamento refrativo, o aparecimento de miopia, gente, a coisa mais importante é fazer uma nova topografia, por isso que eu faço a topografia após o laser, 30, 60 dias no máximo, e depois eu acompanho com topografias periódicas para ver como que está a estabilidade dessa córnea. Então, tome muito cuidado com isso, porque às vezes a gente fica achando que é questão de grau residual e, na verdade, o paciente está evoluindo para ectasia. Era só isso aí. Perfeito. Pessoal, eu vou querer que cada um faça a sua pergunta, mas antes da gente passar as perguntas, eu quero fazer um comentário aqui a respeito do tratamento Epion. Como já foi exaustivamente falado aí, a riboflavina não penetra o epitélio corneano intacto, então daí a necessidade de removermos o epitélio, pelo menos na parte central, não precisa ser uma desepitelização de 9 milímetros, uma desepitelização de 4, 5 milímetros é mais do que suficiente para que a gente possa realizar o soaking. Agora, lembrar o seguinte, os fabricantes de equipamentos e os revendedores de equipamentos oftalmológicos, eles têm interesse em vender o equipamento de Crosslink não só para o cirurgião de córnea e para o especialista em ceratocônica, mas também para qualquer oftalmologista que queira se aventurar nesse mercado, e também os optometristas nos Estados Unidos. Vocês sabem que o optometrista, teoricamente, ele não pode realizar procedimentos cirúrgicos, ele não pode remover epitélio corneano. Então, se existir uma técnica em que você possa realizar o tratamento de Crosslink sem tocar no epitélio, isso é vantajoso porque aumenta muito o leque de profissionais que podem comprar e, eventualmente, se interessar por esse equipamento. Então, se vocês forem observar bem, a maioria desses trabalhos que surgem aí com escarificação da córnea e outras técnicas para
realização do crosslink sem a remoção do epitélio, elas são, muitas vezes são patrocinadas pelos próprios fabricantes no afã de aumentar a carteira de clientes que queiram adquirir o equipamento. Então, realmente não faz sentido nenhum uma pessoa que tem experiência em cirurgia refrativa e já realizou remoção de epitélios em milhares de casos, você remover o epitélio de um paciente que vai fazer o crosslink. Então, não façam nenhum tipo de tratamento EPION, porque, primeiro, que não funciona, e segundo, porque é desnecessário. Ou seja, aquela fala que se você remove o epitélio, você vai ter uma infecção corneana, a nossa incidência de infecção em PRK estatisticamente falando, insignificante. E também no crosslinking, se ele for realizado com a indicação e da maneira correta. Então vamos lá, vamos, doutor Lucas Reis, eu gostaria que você fizesse a sua pergunta ao doutor André, por favor. Boa Doutor noite, Lucas está pessoal. online? Tô- Vamos lá, só- Lucas. Primeiramente, parabenizar o Dr. André pela aula. Na verdade, acho que não tem nenhuma pergunta, não. Acho que ficou bem esclarecido com o comentário de todo mundo. Acho que ficou claro. Acho que só parabenizar mesmo todos os comentários aí. Perfeito. Vamos então para a doutora Maria Carolina. Oi, boa noite. Parabéns, André, pela aula. Eu queria perguntar, na verdade, eu queria ter perguntado isso até na aula que eu dei, eu não acabei não perguntando. Mas sobre o crosslinking pós-refrativa, geralmente, na experiência de vocês, a gente dá para fazer aquele preventivo, assim, é uma astigmatismo mais alto, uma córnea mais fina, alguma coisa ali limítrofe do normal, se eu posso fazer já, por exemplo, um PRK, um LASIK, e já agendar um crosslink ou não, eu espero vir alguma alteração, alguma coisa que justifique. Qual que é a experiência de vocês nisso? Deixar os chefes aí. Carolina, realmente não faz sentido nenhum você realizar um PRK e imediatamente, no mesmo ato cirúrgico, alguns dias após você realizar o procedimento de crosslinking, ou seja, existem indicações precisas para a realização de PRK. Se o seu paciente não tem os pré-requisitos necessários à realização de cirurgia refrativa corneana, ou seja, ele não tem uma estabilidade refracional, ele não tem uma paquimetria adequada, ele tem um tipo de astigmatismo não ortogonal ou uma ectasia manifesta ou incipiente, todas essas são indicações, contraindicações à realização de PRK. Então, não faz sentido você realizar um PRK e, no mesmo ato cirúrgico, realizar um crosslinking, porque, na realidade, se você teve que fazer isso, é porque o seu PRK foi mal indicado. Tá? Então, não faz sentido nenhum isso. Você quer acrescentar alguma coisa aí, Reinaldo? Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos então para a doutora Ana Maria, para a sua pergunta. Na verdade, boa noite a todos. Parabéns, André, pela aula. Era sobre a realização do crosslink pós-anel, sabe? Eu fiquei, por exemplo, a gente implanta o anel, o paciente ali tem uma progressão documentada. Se o resultado seria o mesmo do crosslink, se tem a experiência de vocês mesmo com isso, porque acho que eu nunca vi realizando, sabe? Aí eu fiquei um pouco na dúvida. Até um paciente me perguntou isso esses dias, assim, que eu sei que é possível, né? Mas sobre os resultados mesmo. Pessoal, tem uma pergunta do Sérgio aqui. Essa já foi respondida? Qual a opinião de vocês sobre a vitamina B2 oral mais exposição à luz solar? Não, não foi não. Reinaldo, Oi? vamos responder aqui da doutora Ana Maria, vamos passar para a pergunta do Sérgio aí. A doutora Ana Maria Tá. está perguntando sobre o crosslink pós-anel. Na realidade, Ana, eu particularmente, em nenhum paciente meu, eu tive algum paciente que eventualmente eu implantei anel
e que precisasse fazer o crosslink. Teve uma época, alguns anos atrás, aí, uns 6 anos atrás, que o Paulo, ele definitivamente ele não queria mais fazer crosslink. Ele até combinou comigo que todo paciente eventualmente que ele implantasse anel, ele observasse alguma evolução do quadro, ele enviaria para mim para eu poder fazer o crosslink para ele na ocular laser, até porque ele não gostava de fazer crosslink. E eu me lembro que talvez ele tenha me mandado só um paciente. Então, na realidade, a indicação de crosslink pós-anel, se o seu paciente está com um anel bem implantado, se o paciente não coça os olhos e não tem nenhuma atopia em evolução, seja crônica ou aguda, a chance dele precisar de um crosslink realmente é muito pequena, né? Então, eu, pessoalmente, dos meus pacientes, nunca tive, já realizei alguns procedimentos de crosslink pós-anel em casos muito, muito restritos de outros colegas, mas realmente, estatisticamente falando, é insignificante, ok? Com relação à pergunta do Sérgio, a vitamina riboflavina e exposição à luz solar. Na realidade, Sérgio, existe um protocolo aí, chefiado pela Edna Almodin e pelo Ferrara, e eles têm usado isso já há alguns anos, e os resultados aparentemente são bastante satisfatórios. Eu tenho alguns pacientes meus que, com diagnóstico de ceratocone, são crianças, adolescentes, em que eu prescrevi a riboflavina, 500 miligramas, então seguindo esse protocolo do Paulo. Mas eu não tenho uma casuística suficiente para poder falar se realmente essa técnica é tão eficaz quanto o crosslinking tradicional. Mas nós vamos convidar oportunamente aí a Edna Modin para ela mostrar os resultados dela e a gente poder avaliar isso, ok? Alguém quer comentar mais alguma coisa com relação a essa iboflavina oral? Não, eu queria comentar a Eu- pergunta da Maria Carolina, que foi muito boa a pergunta dela. E a pergunta, Maria Carolina, é o seguinte: essa pergunta que você fez aí era a pegada de marketing da Avedro. A Avedro começou a querer vender equipamento, dando ao médico a oportunidade de que todo LASIK que ele fizesse, ao levantar o flap, ele poderia aplicar a luz ultravioleta em um crosslink de 3 minutos. Porque é óbvio que ninguém ia fazer um LASIK e ficar lá fazendo crosslink de 30 minutos para baixar o flap. Então, essa foi a pegada de marketing da Avedo, tá? Durante um tempo aí, e por isso talvez você ainda tenha escutado algum comentário sobre isso. Aham. Então, não faz sentido. Bom, sobre essa pergunta aí do crosslink pós-anel, eu tenho alguns casos que eu fiz crosslink após o anel, todos em criança, comprovando isso que a literatura confirma. O anel em criança ele tem menor probabilidade de estabilizar o ceratocone. Agora, em relação a essa pergunta aqui do Sérgio, tem uma coisa que é o seguinte: a gente já tem de dúvida sobre a eficiência, né, sobre a necessidade do crosslink, porque a gente espera que nada aconteça. Via oral, essa dúvida também é tanto quanto, ou até maior. Agora, se você acredita que isso possa ser útil, uma coisa fundamental, gente, é a exposição da córnea à radiação ultravioleta, sem proteção ultravioleta. Porque o que eu percebo? É que às vezes o colega receita a riboflavina, fica no sol. Mas como são crianças que frequentemente têm alguma anetropia, ao usar óculos, o óculos funciona como um filtro. Até o óculos de camelô tem filtro ultravioleta, porque esse banho de sais de prata que as lentes sofrem para poder se tornar filtros ultravioleta, ele é muito de baixo custo. Então, lentes de muito pouca qualidade, elas têm esse filtro ultravioleta. Então, é importante orientar a criança que ela tem que ou fazer um óculos sem filtro ultravioleta, uma lente, que é mais difícil hoje do que com filtro, ou então ter exposição sem o uso de óculos ou lente de contato. A maioria das lentes de contato também tem filtro ultravioleta. Perfeito. Essa técnica que a Maria Carolina perguntou, a Veda até patenteou com um nome que chamava LASIK Extra. Ou seja, a Veda ela queria não só pegar carona em LASIK, como ela também teve uma época que ela quis modular um nomograma para correção de
ametropia, de miopia com o crosslinking. Nós sabemos que o crosslinking, ele, ao promover a reticulação do colágeno, em alguns casos ele aplana a córnea. O aplanamento pode ser de uma dioptria, duas. Durante aquela fase que nós fizemos lá, os nossos casos preliminares, nós tivemos pacientes que tiveram até 7 dioptrias de aplanamento pós-crosslink, o que é uma coisa até bastante indesejável. Nem todo paciente portador de ceratocone tem alta miopia. Às vezes ele tem um alto astigmatismo, mas tem uma baixa miopia. Então, é indesejável que você tenha um aplanamento muito acentuado em pacientes pós o crosslink. Doutora Juliana, pode fazer a sua pergunta, por favor? Deixa eu só fazer um comentário rápido sobre a pergunta do Sérgio também, que a resposta é não tem resposta. Não tem protocolo seguro ainda, não tem protocolo definitivo, não há análise da biodisponibilidade da vitamina B2 na câmara anterior para o olho ser reticulado pela luz ultravioleta do sol. Então, é absolutamente empírico e sem comprovação nenhuma de resultado. É uma alternativa que aquece o coração da gente quando a gente não consegue, em determinados pacientes ou determinados nichos, ou seja, vou resumir, é uma indicação social. Quando eu faço uma indicação social. É aquele paciente que eu vejo no interior que tem o ceratocone, que está evoluindo, não tem acesso ao tratamento com o anel, não tem acesso a mal um óculos quiçá, vai conseguir comprar essa riboflavina e ficar usando alguns meses. Então, assim, é muito limitado, eu acho ótimo e torço para que dê certo e que os resultados dos estudos da doutora Ed, do doutor Paulo, saiam logo. Porque o que a gente tem é um estudo de caso, é um relato de caso que foi para um congresso, que todo mundo pegou aquilo como se fosse uma verdade e começou a usar. Então, e tem que esclarecer o paciente que é absolutamente impreciso e não sabe se dará certo. Perfeito. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário a respeito desse assunto? A hora é agora. Pessoal, para finalizar, eu gostaria só de lembrar vocês que existem N técnicas e N indicações que surgem no mercado para o crosslinking. Isso, na realidade, existe um interesse comercial muito grande nisso. E a Vedro, quando comprou a Iroc, o objetivo foi justamente entrar no mercado norte-americano. O FDA, na época, não liberou. A Iroc é uma empresa suíça que foi criada lá pelo Theo Seiler e fabricou os primeiros equipamentos de crosslink. A Vedro não conseguiu emplacar o equipamento delas, o FDA não liberou. Então, a estratégia que eles usaram para conseguir entrar no mercado norte-americano foi justamente comprando a Iroc, que era uma empresa que já tinha uma licença para comercializar os equipamentos nos Estados Unidos. Então, na realidade, foi uma jogada comercial para poder, um atalho para poder entrar no mercado norte-americano. Para lembrar o seguinte, o mercado norte-americano, a parte toda de contatologia e de exames primários de refração são realizados pelo optometrista. Felizmente, essa praga ainda não chegou aqui com a força que chegou nos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo? Todos os fabricantes de equipamento nos Estados Unidos, principalmente a Vedro, eles têm interesse em comercializar esses equipamentos para ótica, para optometrista, para quem quiser comprar. Então, é por isso que toda hora surge uma técnica nova para uso do equipamento, seja EPI-ON, EPI-OFF, tentativas de nomogramas para poder você corrigir baixa miopia com os equipamentos de crosslink. Então, sempre vão surgir algumas novidades aí mirabolantes
e na realidade a maioria delas é porque tem um interesse comercial muito grande atrás disso. Quem acompanha esse mercado de crosslink sabe que já estão sendo comercializados aí vários equipamentos para uso não dentro do consultório, ou seja, existem equipamentos que podem ser acoplados à lâmpada de fenda e que você realiza o procedimento, um fast crosslink, dentro do seu consultório em 5, 10 minutos, usando uma riboflavina lá, de macromoléculas. Então, assim, eles estão querendo banalizar o crosslinking justamente para poder aumentar o número de profissionais que eventualmente vão poder realizar o tratamento. E é interessante a gente observar o seguinte: todo mundo que faz muito crosslinking é porque muitas vezes não tem as bem mais eficazes, que sejam adaptação de lente de contato, lente escleral e implante de segmento de anel. Ok? Então é isso. Pessoal, amanhã, 19h30, temos aí os casos cirúrgicos relacionados ao crosslinking aí pelo Reinaldo. Ok? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Então, Arnaldo, sexta a gente vai ter cirurgia lá no Corleide? Gente, ó, boa noite para Tem, todos. eu tenho LASIK agendado lá sexta-feira ao meio-dia, tá bom? Beleza. Sexta-feira é dia normal, pessoal. Carnaval só começa no domingo, no sábado, ok? Então até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Parabéns, André.